A porta da pequena adega no coração da ribeira bateu com um estrondo que ecoou pelas ruas empedradas de Porto, como o rugido de um trovão distante no céu azul de verão. Ana parou no meio do salão, o copo de vinho tinto na mão tremendo tanto que o líquido escuro salpicou o piso de azulejos antigos, manchando-os como lágrimas de sangue. Seus olhos, verdes como as vinhas do Douro, fixaram-se em Sofia, que acabara de entrar, o rosto pálido sob a luz filtrada pelas janelas em arco. Tu estás a mentir-me? Um namorado? Depois de tudo o que construímos aqui, nesta casa que é nossa alma? A voz de Ana quebrou-se, um sussurro rouco carregado de fado, aquela melancolia portuguesa que se infiltra nos ossos como o sal do Atlântico. Sofia congelou o cachecol de lã vermelha, cor do vinho que elas tanto amavam, escorregando de seus ombros. O ar cheirava a carvalho envelhecido e a promessas quebradas. Era o fim de uma era ou o início de uma ferida que só o tempo, e talvez o amor, poderia curar. Porto acordava devagar naquela manhã de julho, com o sol beijando as fachadas coloridas das casas na ribeira, onde o rio Douro serpenteava preguiçoso, carregando segredos de gerações de vinicultores. Ana Oliveira, com seus 32 anos e uma determinação forjada nas encostas íngremes do Vale do Douro, abria as persianas da adega das duas margens, o pequeno negócio que dividia com Sofia Mendes há 3 anos. A adega não era apenas um comércio de vinhos portes e tintos robustos, era um santuário, um pedaço de Portugal engarrafado em memórias. As prateleiras de madeira escura exibiam garrafas empoeiradas, rótulos desbotados contando histórias de colheitas sob chuvas torrenciais e sóis impiedosos. Ana, com seus cabelos castanhos ondulados presos num coque desleixado, vestia uma saia florida que evocava os campos de alfazema de Trás-os-Montes e uma blusa de linho branca que flutuava como as velas dos barcos rabelos que outrora transportavam o néctar púrpura rio abaixo. Ela acendeu as velas nos candelabros de ferro forjado, herança de sua avó, uma mulher que cantava fado nas tabernas enfumaçadas da Lapa nos anos 60, voz rouca de amores perdidos e saudades eternas. Bom dia, minha velha amiga, murmurou Ana para a garrafa de Porto Vintage de 1997, tocando o vidro como se fosse a pele de um amante. O aroma doce e frutado encheu o ar, misturando-se ao cheiro de pão fresco da padaria vizinha, onde o pão de ló de ovar era assado com a mesma paciência que as uvas colhidas à mão. Ana era a alma prática da parceria, calculava estoques, negociava com os produtores do Douro e sonhava com a expansão para Lisboa, onde o Tejo poderia engolir seus vinhos como o Douro fazia com as suas esperanças. Mas era Sofia quem trazia o coração pulsante para a adega. Aos 34 anos, com cabelos pretos curtos e cacheados que emolduravam um rosto moreno marcado por sardas sutis, herança de ancestrais madeirenses, Sofia chegava sempre um pouco atrasada, carregando uma cesta de flores silvestres colhidas nas margens do rio. Ela era artista, rotulava as garrafas com caligrafia elegante, inspirada nos azulejos de São Bento, e organizava noites de degustação onde contava lendas dos barões do vinho, vozes e quando como as gaivotas sobre a ponte de Dom Luís I, Sofia usava saias longas de algodão tingida à mão, tecidos que comprava nas feiras de Matosinhos, onde o mar Atlântico chicoteava as rochas com fúria apaixonada. Sua risada era como o tilintar de copos de cristal nas festas de São João, leve e contagiante, mas por trás dela, Ana percebia sombras, olhares distantes para o horizonte, como se Sofia carregasse o peso de um segredo não dito. Elas se conheceram numa dessas noites de São João 4 anos antes, quando Porto se iluminava com fogueiras e martelos de plástico e quando nas ruas. Ana, recém-chegada de uma temporada em França estudando enologia, tropeçara numa fogueira na Praça da Liberdade, derrubando sua garrafa de vinho. Sofia, dançando com um grupo de amigos, rira e oferecera a sua. Para curar feridas de fogo, só vinho do Douro serve. Naquela noite, sob os balões vermelhos e o cheiro de sardinha grelhada, elas conversaram até o amanhecer, trocando histórias de famílias fragmentadas. Ana, filha de um viúvo vinicultor que bebia mais do que vendia. Sofia, órfã de mãe cedo, criada por tias que sussurravam rezas à Virgem de Fátima.
A atração foi imediata, um formigamento sutil como o primeiro gol de um Townie envelhecido, mas nenhuma ousou nomeá-la. Em vez disso, canalizaram-na para o sonho comum, a adega das duas margens, um tributo às margens opostas do Douro, onde o vinho unia o que a vida separava. Agora, 3 anos depois, a adega prosperava. Turistas ingleses e alemães lotavam as mesas de carvalho nas noites de quinta, pedindo provas de vinhos com queijos da Serra da Estrela e azeitonas de Elvas. Locais, como o velho Sr. Manuel da mercearia ao lado, vinham por uma garrafa e uma conversa sobre o futebol do FC Porto, o dragão rugindo em seus corações azuis e brancos. Ana e Sofia trabalhavam em harmonia, um balé silencioso, Ana servindo com eficiência, Sofia encantando com anedotas sobre a Quinta do Crasto, onde as uvas moscatel dançavam sob o sol. Mas naquela manhã de julho, algo pairava no ar mais denso que a umidade do rio. Ana havia ouvido o rumor na véspera, sussurrado por uma cliente na fila do mercado do Bolhão. A Sofia? Sim, tem um namorado agora, um tipo de Lisboa, advogado chique. Viste como ela sorri para o telefone? O ciúme veio como uma ressaca, azedo e inescapável. Ana, que nunca confessara seus sentimentos, aqueles beijos não trocados nas noites chuvosas, aqueles toques acidentais que faziam seu coração bater como o repique dos sinos da Sé, sentiu o chão de azulejos rachar sob seus pés. Ela limpou o balcão com um pano úmido, um movimento mecânico, enquanto sua mente girava como as rodas de um carro de bois no Alto Douro. É só um rumor, repetia para si mesma, mas a dúvida era uma erva daninha, crescendo rápida como o amieiro nas margens. Sofia chegou às 10, o sino da porta tilintando como um aviso. Bom dia, amor da minha vida profissional, brincou ela, beijando o ar perto da bochecha de Ana, um gesto habitual que hoje queimou como vinho destilado. Ana forçou um sorriso, mas seus olhos traíam a tempestade. Elas trabalharam em silêncio, embalando garrafas para uma encomenda para o Algarve, o papel crepitante preenchendo o vazio. Foi só ao meio-dia, quando uma cliente idosa pediu um porto branco gelado para levar à missa na Igreja do Carmo, que o Dick rompeu. Tu sabes o que andam a dizer por aí? Explodiu Ana, as palavras escapando como vapor de uma panela de caldo verde a ferver. Sofia ergueu os olhos, castanhos como terra fértil, confusos. Dizer? Sobre quê? Ana riu, amarga, jogando o pano no balcão. Sobre ti e o teu namorado misterioso. O advogado de Lisboa que te faz sorrir para o telefone como se o mundo fosse um sonho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar distante de uma torneira no quarto dos fundos. Sofia empalideceu, as mãos tremendo ao segurar uma garrafa. Ana. Isso é loucura. Um rumor idiota. Eu não. Mas Ana já virava as costas, o coração apertado como uvas pisadas no lagar. Confiança, Sofia. É tudo o que temos nesta adega. Se mentir sobre o coração, como posso confiar nos negócios? Ela saiu para a rua, o sol de Porto cegando-a, lágrimas quentes misturando-se ao suor. Atrás dela, Sofia desabou numa cadeira, o peso do não dito esmagando-a como as pedras das encostas do Douro. A tarde arrastou-se em agonia. Ana vagueou pelas ruelas da Baixa, passando pela livraria Lelo com seus vitrais que pintavam o chão de arco-íris, ironia cruel para um amor não vivido. Comprou pastéis de nata na confeitaria do Carmo, o creme doce contrastando com o fel em sua boca, e sentou-se num banco da Avenida dos Aliados, observando os pombos bicando migalhas como fofoqueiros da cidade. Porto, com sua alma de granito e coração de vinho, parecia zombar dela, casais passeando de mãos dadas sob as arcadas, risadas e quando das esplanadas onde se bebia gin tónico com hortelã fresca. Porque não disse nada, murmurava Ana para o vento. Seus sentimentos por Sofia não eram só parceria, eram o fado que ela ouvia nas noites solitárias, uma saudade de toques que nunca ousara pedir.
Elas haviam flertado com a linha tênue, uma dança na festa da vindima no Douro, corpos colados ao som de concertinas, uma noite de tempestade em que dividiram uma manta no quarto da adega, sussurrando segredos até o sono vir. Mas o medo da sociedade, daqueles olhares tortos nas feiras de espinho, mantivera-as presas no limo da amizade. Enquanto isso, Sofia trancava a adega mais cedo, o fechado na porta balançando como uma bandeira de rendição. Ela subiu as escadas íngremes até o seu apartamento no primeiro andar, um ninho de livros de poesia de Sofia de Mel Brainer e fotos emolduradas de família em Fátima. Sentou-se à mesa de pinho, o telefone na mão, o mesmo que alimentara rumor. Não era um namorado, era sua irmã mais nova, recém-chegada de Coimbra, ligando para contar sobre o noivado. Risos inocentes, mal interpretados pela fofoca voraz de Porto, cidade onde segredos viajam mais rápido que o metro da Trindade. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, salgadas como as águas de Matosinhos. Ela amava Ana, não como sócia, mas como vinho ama a terra, profundo, enraizado, essencial. Mas o medo de rejeição, de perder a adega que era sua âncora após a morte da mãe, a paralisara. Eu devia ter dito, soluçou, abraçando um travesseiro bordado com motivos alentejanos. O sol poente tingia o dor de ouro quando Ana voltou, os pés doloridos das pedras irregulares. A adega estava escura, mas uma luz fraca vazava da porta entreaberta. Ela hesitou, o coração martelando como o de um peregrino em Fátima. Empurrou a porta e lá estava Sofia, acocorada no chão, rodeada de garrafas vazias, cantando baixinho um fado de Amália Rodrigues. Estrangeira em terra própria, procuro o que me falta. A voz dela, trêmula e pura, cortou Ana como uma lâmina afiada. Ela caiu de joelhos, as mãos encontrando as de Sofia no escuro. Perdão, sussurrou Ana. Eu ouvi o rumor e perdi a cabeça. Mas é mais que isso. É o medo de te perder. Seus dedos entrelaçaram-se, quentes e familiares, e pela primeira vez, o silêncio não era vazio, era uma ponte sobre o abismo. Elas falaram até a lua subir sobre a torre dos clérigos, palavras derramando como vinho de uma garrafa tombada. Sofia explicou o mal-entendido, rindo entre lágrimas do absurdo. Era a minha mana, Ana. Casando-se com um tipo sem graça de Lisboa. Ana riu também, o som libertador, e então veio a confissão, hesitante como o primeiro passo numa dança de folclore minhoto. Eu sinto mais que amizade, Sofia. Sinto dor em ti, selvagem, profundo, inescapável. Sofia ergueu os olhos, brilhantes. Eu também. Mas o mundo. Porto é generosa, mas julga. Elas se abraçaram ali, no chão frio, o cheiro de vinho e lágrimas misturando-se ao perfume de jasmim que entrava pela janela aberta. Não houve beijos naquela noite. O tempo pedia paciência, como o envelhecimento de um bom tinto, mas o ar mudou, carregado de possibilidade. Dias se passaram em trégua frágil. A adega reabriu com uma placa nova, vinhos para corações curados. Clientes notaram o brilho nos olhos delas, o jeito como as mãos se demoravam ao passar uma garrafa. Mas o rumor, como uma erva persistente, não morria fácil. Uma semana depois, durante a feira de vinhos no Palácio da Bolsa, com seus salões de ouro e tapeçarias flamengas, o veneno voltou. Um fornecedor do Douro, bêbado de seu próprio vinho, cochichou para Ana. Cuidado com a tua parceira, ouvi dizer que ela e o namorado planejam abrir uma adega em Lisboa, deixando-te aqui sozinha. O ciúme ressurgiu, misturado a pavor, e se o rumor evoluísse para traição real? Ana confrontou Sofia no final da feira, sob os arcos neogóticos, o eco de risadas distantes como zombaria. É verdade? Vais embora? Com ele? Sofia, exausta de danças e provas, explodiu. Chega, Ana. Isso é paranoia. Eu fico contigo sempre.
Mas as palavras feriram e Ana saiu correndo para a noite chuvosa de Porto, as ruas brilhando como veias de mercúrio. A chuva caía em lençóis grossos sobre Porto, transformando as ruas em rios de pedra escorregadia, como se o céu chorasse as mágoas não ditas das duas mulheres. Ana correu sem rumo, o vestido colando à pele, os cabelos desgrenhados chicoteando o rosto. Seus pés a levaram à ponte de Dom Luís I, superior, onde o Douro rugia lá embaixo, negro e furioso sob as luzes tremulosentes. Ela se encostou na grade de ferro, o vento atlântico uvando como um lamento de gaita de foles nas festas de Santo Antônio. Porque dói tanto, gritou para vazio, a voz engolida pelo temporal. O rumor, falso como uma colheita ruim, havia cavado um fosso entre elas, expondo as fragilidades que o trabalho diário mascarava. Ana pensou na mãe, que morrera jovem de um coração partido após o pai abandoná-la por uma vida no Brasil, deixando-a com vinhedos e dívidas. Não serei como ela, jurou Ana, mas o medo a consumia. Perder Sofia significaria perder o pedaço de si que florescera na adega. Do outro lado da cidade, Sofia fechou a feira com mãos trêmulas, ignorando os olhares curiosos dos expositores. Ela pegou um táxi, raro luxo em sua vida frugal, e dirigiu-se ao apartamento de Ana, no bairro da Sé, onde as casas se aglomeravam como fiéis em procissão. Bateu à porta, encharcada, o coração batendo ao ritmo das badaladas da catedral próxima. Ninguém respondeu. Desesperada, desceu as escadas íngremes até a ribeira, onde as lanternas de papel das festas de verão ainda pendiam, murchas pela chuva. Encontrou Ana na ponte, silhueta solitária contra o abismo. Ana! Para, por favor, gritou Sofia, correndo, os sapatos chapinhando nas poças. Ana virou-se, os olhos vermelhos. Vai embora, Sofia. Vai para o teu namorado, para Lisboa, onde quer que a vida te leve sem mim. Sofia subiu à ponte, o vento bagunçando seus cachos. Não há namorado. Não há Lisboa. Há só tu, idiota teimosa. O rumor é uma mentira, mas o meu sentimento é real. Elas gritaram uma para a outra sobre o rugido do rio, palavras afiadas como facas de ourives portuenses, acusações de segredos guardados, de toques evitados por medo do escândalo. Tu olhas para mim como se eu fosse vinho a provar, mas nunca bebes, rebateu Ana. Sofia rebateu, e tu? Constróis muralhas mais altas que as do Porto medieval. A chuva as encharcava, mas era o choro que as unia agora, lágrimas misturando-se à água do céu. Exaustas, elas se sentaram na grade, ombros tocando, o silêncio caindo como uma trégua após batalha. Sofia pegou a mão de Ana, traçando as linhas calejadas de trabalho nos vinhedos. Lembra-te da nossa primeira vindima? No Douro, pisando uvas no lagar, rindo até doer a barriga. Eu senti algo ali, Ana. Algo que me assusta porque é maior que esta cidade. Ana apertou a mão, o calor penetrando o frio. Eu também. Mas a sociedade. As tias que rezam, os vizinhos que fofocam. Como vivemos isso? A conversa estendeu-se até a chuva amainar, o céu clareando como após uma missa de réquiem. Elas desceram da ponte, braços entrelaçados por disfarce, duas amigas contra o vento, diriam-se questionadas, e caminharam pela ribeira, passando pelas estátuas de infante de Henrique, que olhava para o mar com olhos de conquistador. Pararam numa tasca escondida, onde o Sr. João servia francesinhas fumegantes e cerveja superboc gelada. Sob a luz amarelada de lâmpadas a gás, elas comeram em silêncio cúmplice, o molho picante espelhando o ardor de suas emoções. Vamos devagar, propôs Sofia, limpando o canto da boca de Ana com um guardanapo, gesto íntimo que fez o ar crepitar. Como o vinho, primeiro o mosto, depois o tempo na pipa. Ana sorriu, o primeiro genuíno em dias. Sim. Mas sem mais segredos.
Os dias seguintes foram de reconstrução tímida. Na adega, o trabalho fluía com uma nova camada de ternura, olhares prolongados ao arrumar prateleiras, dedos roçando ao selar caixas. Sofia trouxe flores de buganvília das varandas da Foz e Ana cozinhou bacalhau à brás no quarto dos fundos, o cheiro de cebola e azeitonas enchendo o espaço como incenso. Elas falavam de tudo, dos sonhos de infância, Ana querendo ser navegante como os descobridores, Sofia, poeta como Camões, mas ancorada na terra. A cultura portuguesa tecia-se em suas conversas, as romarias de Nossa Senhora da Saúde em Viana do Castelo, onde danças circulares uniam comunidades, os azulejos que contavam histórias nas paredes da adega, painéis de cenas rurais com mulheres fortes colhendo uvas. Somos como elas, disse Sofia uma noite, traçando um azulejo com o dedo. Resistentes, mas frágeis ao toque. Mas o conflito não se dissipava tão fácil. O rumor evoluíra na boca dos fofoqueiros. Agora, diziam que Sofia usava a Ana para os contatos no Douro, planejando fugir com o namorado e o lucro. Um cliente fiel, a Dona Rosa da florista ao lado, confrontou Ana numa manhã de mercado. Cuidado, menina. Homens levam tudo, até o coração das mulheres. Ana, fervendo por dentro, defendeu Sofia com unhas e dentes. Ela é mais leal que o Porto ao título de campeão. Mas a semente da dúvida germinava, regada por noites insones onde Ana imaginava Sofia partindo, deixando-a com garrafas vazias e um eco de risadas. O ponto de ruptura veio na festa da uva em Pinhão, no coração do Douro, 2 semanas depois. Elas viajaram de comboio, o Dondé. João serpenteando pelas curvas do rio, vinhedos em socalcos como escadas para o céu. A festa era um carnaval de cores, bandeiras tricolores, dançarinos em trajes regionais pisando uvas em lagares públicos, o ar doce de mosto fermentando. Ana e Sofia montaram um estande modesto, provando seu vinho para enófilos e locais. O sol batia forte e o vinho fluía livre, aquecendo veias e línguas soltas. Foi ali que um homem de meia-idade, com sotaque lisboeta e olhos astutos, aproximou-se de Sofia, elogiando o rótulo com entusiasmo excessivo. Que talento, minha cara! E ouvi dizer que tem planos para uma adega na capital. Conte-me mais sobre esse parceiro seu, o advogado, não é? Sofia corou, negando, mas o dano estava feito. Ana, servindo copos a metros de distância, viu o flerte, ouviu o sussurro e o ciúme explodiu como uma rolha mal vedada. Ela largou a garrafa, o vinho derramando na terra seca como sangue de uma ferida reaberta. Basta, gritou, atraindo olhares. Tu e teus segredos, Sofia. Sempre o mesmo jogo. A multidão murmurou, o som como folhas de videira ao vento. Sofia, ferida, rebateu. És tu que vês fantasmas onde há só vinho. Elas discutiram ali, sob o sol impiedoso, palavras cortantes e quando sobre o rio. Ana acusou traição nos negócios, Sofia, insegurança que envenenava o amor nascente. A briga culminou com Ana virando as costas, pegando o comboio de volta sozinha, o Douro desfocando pela janela como lágrimas. Sofia ficou, o estande abandonado, o coração partido como uma pipa rachada. De volta a Porto, Ana trancou-se na adega, bebendo direto da garrafa um Porto Ruby jovem e ardente. As paredes pareciam fechar-se, azulejos sussurrando julgamentos ancestrais. Ela pensou em vender sua parte, fugir para o Alentejo, onde os campos vastos engoliam solidões. Mas ao amanhecer, com a ressaca batendo como marés em Leixões, veio a reflexão. O rumor era falso, mas revelava verdades. Seu amor por Sofia era real e o medo de perdê-la cegava. Ela pegou o telefone, discou o número de Sofia, aquele que outrora alimentara o boato inocente. Volta, disse simplesmente quando a voz sonolenta atendeu. Precisamos falar. De verdade. Sofia chegou ao entardecer, poeirenta da viagem, olhos inchados.
Elas se sentaram à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho branco de vinho verde entre elas, fresco como uma confissão. Eu errei, admitiu Ana, voz baixa. O rumor me fez duvidar de nós, mas é o meu medo que destrói. Sofia assentiu, lágrimas caindo no copo. E eu, por não falar logo. Mas amo-te, Ana. Como o Douro ama as suas margens, inseparáveis. Elas choraram, riram e pela primeira vez, seus lábios se tocaram, um beijo suave como pétalas de rosas de Évora, cheio de promessas. Não era o fim do conflito, mas o início da cura. O beijo na cozinha da adega marcou uma virada, como o sol despontando sobre as falésias da costa vicentina após uma noite de tormenta. Ana e Sofia acordaram no dia seguinte com uma leveza nova, o ar de Porto filtrado pela brisa do Atlântico carregando o sal da redenção. Elas abriram as portas da adega das duas margens mais cedo, varrendo o chão com vassouras de palha como se limpasse não só poeira, mas resquícios de dúvida. Os clientes notaram a mudança, sorrisos mais amplos, toques casuais que demoravam um segundo mais. Dona Rosa, a florista, piscou ao comprar uma garrafa de moscatel. Vejo que o vinho curou mais que a sede. Ana riu, o som leve como o tilintar de Giles nas danças de mirandês. Mas a sociedade portuguesa, com sua tapeçaria de tradições e tabus, tecia fios invisíveis de julgamento. Em Porto, cidade de santos e pecadores, o amor entre mulheres era sussurrado como um fado proibido, aceito em círculos artísticos da Galeria de Serralves, mas escrutinado nas procissões da Semana Santa. Sofia, marcada pela criação conservadora das tias em Fátima, onde anjos apareciam mas amores assim eram demoníos, hesitava em expor o relacionamento. Devagar, Ana. As tias viriam com terços e sermões. Ana, mais ousada, forjada na liberdade relativa do Douro, onde o vinho soltava línguas, insistia, somos do nosso tempo. Como as mulheres de ontem que colhiam uvas escondendo amores nas sombras das videiras. Elas negociavam o equilíbrio, mãos dadas em particular, olhares cúmplices em público. Os negócios floresceram com o romance nascente. Uma encomenda grande veio de um hotel em Lisboa, o bairro alto com suas ruas de fado e azulejos azuis ansiando por vinhos do norte. Ana e Sofia viajaram juntas de carro, o Peugeot antigo de Ana serpenteando pela A1, parando em estações para café com pastéis de Belém roubados de uma confeitaria. Em Lisboa, sob o céu de 7 colinas, elas negociaram no hotel, Sofia encantando o gerente com histórias de colheitas lunares no Douro, Ana fechando o preço com precisão de mercadora. À noite, passearam pelo Chiado, mãos roçando nas sombras, parando na estátua de Pessoa para um beijo roubado, rápido, mas elétrico como o elétrico 28 rangendo nas curvas. Aqui, ninguém nos conhece, sussurrou Sofia, o coração acelerado. Ana sorriu, mas em Porto seremos nós mesmas. De volta ao norte, o idílio enfrentou o primeiro teste real. O rumor, teimoso como o mato no Douro, ressurgira mutado. Agora, não era namorado, mas um escândalo lésbico ameaçando a reputação da adega. O Sr. Manuel, o vizinho, evitou-as por dias, murmurando sobre pecados modernos ao comprar pão. Uma cliente cancelou uma degustação particular, citando valores familiares. Ana sentiu o pânico subir como acidez num vinho mal filtrado. Eles vão nos destruir, disse a Sofia numa noite, deitada na cama estreita do apartamento dela, lençóis de linho bordados à mão cheirando lavanda de Idanha Nova. Sofia, traçando círculos na palma da mão de Ana, rebateu, então lutamos. Como as mulheres da Revolução dos Cravos, rosas nos canos de armas. Elas contra-atacaram com criatividade portuguesa, uma noite temática na adega, amores do Douro, histórias de paixão e vinho, inspirada nas lendas de rainhas e vinicultoras. Convidaram poetas locais, músicos de fado e serviram vinhos pareados com contos de amores proibidos, de D. Inês de Castro, musas modernas.
A sala lotou o ar denso de incenso e notas de guitarra. Sofia leu um poema seu, voz trêmula. Nas margens opostas, dois corações pisam o mesmo lagar, suco de uvas tornando-se elixir de almas unidas. Ana, nos bastidores, enxugou lágrimas, orgulhosa. A noite foi um sucesso, aplausos e quando como ondas no Atlântico, e o rumor perdeu força, afogada em vinho e empatia. Mas o verdadeiro conflito veio de dentro, a família. As tias de Sofia, guardiãs ferozes de tradições madeirenses, anunciaram uma visita surpresa de Funchal, trazendo doces de cana e expectativas de netos. Elas vão ver em nós o diabo, confidenciou Sofia a Ana, enquanto preparavam o apartamento com flores e crucifixos para disfarce. Ana, prática, sugeriu: dizemos que somos sócias fiéis. O resto, no tempo de Deus. A visita foi um baile tenso, chá de maracujá servido com sorrisos forçados, conversas sobre o tempo em Porto versus o eterno verão da Madeira. Uma tia, a mais velha, Dona Esperança, com rosário no pulso e olhos de águia, notou o brilho. Tu estás feliz, Sofia. É o vinho ou algo mais? Sofia gaguejou, mas Ana interveio com graça. É a vida, dona. Como o vinho, melhora com o tempo. A tensão explodiu na véspera da partida das tias, durante um jantar de tripas à moda do Porto, caldo rico de entranhas e feijão que simbolizava a alma nortenha, humilde mas substancial. Dona Esperança, após o segundo copo de vinho, soltou: ouvi rumores, Sofia. Sobre ti e mulheres. Isso não é de família católica. O silêncio caiu como uma rede de pesca. Sofia empalideceu, garfo tremendo. Ana, ao lado, apertou sua coxa sob a mesa, âncora silenciosa. Rumores são como uvas azedas, dona, disse Ana calmamente. Sofia é a melhor pessoa que conheço. E o amor, em qualquer forma, é bênção de Nossa Senhora. As tias murmuraram orações, mas a semente da aceitação foi plantada. Dona Esperança abençoou-as ao partir, um terço beijado na mão de cada. Com a família no comboio de volta, Sofia e Ana celebraram na Foz do Douro, onde o mar encontra o rio num abraço selvagem. Sentaram-se na areia de Matosinhos, ondas lambendo os pés, comendo mexilhões à bolhão pato de uma barraca. O sol poente pintava o céu de laranja e púrpura, como um rótulo de vinho fino. Sobrevivemos, disse Sofia, cabeça no ombro de Ana. Mas e o próximo teste? Ana beijou sua testa, vem o que vier. Um teste? O teste veio mais cedo que o esperado. Um fornecedor-chave, o Sr. Álvaro da Quinta do Valmeão, cancelou o contrato após ouvir fofocas sobre moralidade da adega. Sem suas uvas premiadas, o estoque encolheria, ameaçando a expansão sonhada. Ana e Sofia dirigiram ao Douro num fim de semana chuvoso, o carro cortando névoa como faca em queijo de picante. A Quinta, com suas pipas gigantes e vistas eternas, era um bastião de tradição. O Sr. Álvaro, barba grisalha e mãos calejadas, recebeu-as na sala de provas, olhos duros. Ouvi coisas, meninas. Amor entre mulheres? Isso não vende vinho em terra conservadora. Sofia, ferida, defendeu: nosso vinho é puro, como nosso amor. Julgo o produto, não as almas. Ana acrescentou dados, colheitas recordes, críticas positivas no público. A negociação estendeu-se horas, vinho servido como ponte. O Sr. Álvaro, viúvo de uma mulher que amara em segredo durante anos, amoleceu ao ouvir suas histórias, paralelos em saudades compartilhadas. O Douro ensina paciência, disse ele, assinando o contrato ao anoitecer. E amor verdadeiro, como bom vinho, resiste ao tempo. Elas partiram vitoriosas, parando em régua para uma noite num quarto de pousada, o primeiro tempo sozinhas sem pressa.
Sob lençóis de linho, exploraram-se com toques reverentes, sussurros de poetas, não urgência, mas profundidade, como raízes entrelaçadas no solo argiloso. De volta a Porto, a adega pulsava com vida renovada. Elas planejavam uma viagem à Serra da Estrela no inverno, sonhando com queijos e neve, mas o destino tinha planos mais dramáticos. O outono chegou a Porto com um manto de folhas douradas, como se o Douro tivesse cuspido seus tesouros rio abaixo. As uvas da vindima recente fermentavam nas pipas da adega, o ar impregnado de um aroma azedo-doce que prometia vinhos de corpo cheio. Ana e Sofia, agora inseparáveis em corpo e espírito, dançavam uma rotina harmoniosa. Manhãs de café com broa de milho na padaria da esquina, tardes de embalagens ao som de rádio com fado contemporâneo de Marisa. Seus beijos, outrora raros, tornavam-se hábito, um na nuca ao passar café, outro na palma da mão ao selar uma carta. Mas sob a superfície de felicidade, correntes subterrâneas agitavam-se. O rumor, embora enfraquecido, havia-se metamorfoseado em inveja. Concorrentes da Baixa sussurravam sobre a adega das amantes, atraindo curiosos mas repelindo puritanos. Uma noite de outubro, durante a festa de São Martinho, com seus magustos de castanhas assadas e jerupiga novo, a adega encheu-se de vizinhos e amigos. Fogos de artifício iluminavam o céu sobre a ribeira e o cheiro de lenha queimada misturava-se ao de vinho jovem. Sofia, radiante num vestido de veludo verde como as vinhas, servia copos com graça, contando a lenda de São Martinho dividindo o manto, símbolo de partilha que ecoava seu amor. Ana, ao piano antigo no canto, tocava melodias suaves, dedos ágeis evocando as águas do Douro. Foi um triunfo, risadas, brindes, até o Sr. Manuel juntando-se, um copo erguido em relutante aceitação. Ao amor que não envelhece, propôs ele, e todos ecoaram, copos tilintando como sinos de Natal prematuros. Mas na euforia veio a traição, não de Sofia, mas de uma amiga comum, a Carla, ex-colega de Ana da Universidade em Coimbra. Carla, com seus cabelos loiros tingidos e ambições de abrir uma adega própria em Vila Nova de Gaia, invejara o sucesso delas desde o início. Naquela noite, embriagada de jerupiga, ela sussurrou no ouvido de um jornalista local do Jornal de Notícias, a Ana e a Sofia: "É mais que negócios. Um escândalo que vai explodir." O artigo saiu na manhã seguinte, uma peça sensacionalista disfarçada de perfil cultural, adega das duas margens, vinhos e segredos nas margens do Douro. Fotos granuladas delas de mãos dadas na feira de vinhos, legendas insinuando parceria íntima em terra de tradições. Ana encontrou o jornal na soleira da adega, o papel úmido do orvalho matinal. Seu estômago revirou como um mosto em fermentação violenta. "Não", murmurou, mãos tremendo. Sofia, chegando com pão fresco, viu o horror no rosto dela. "O que é?" Leu em silêncio, o sangue sumindo do rosto. "Carla. Aquela víbora. Ela sempre quis nosso fornecedor do Val-Meão." A raiva uniu-as, mas o pavor as dividiu. Ana queria confrontar, processar, Sofia, recuar, proteger o ninho. "Se lutamos, viramos espetáculo", argumentou Sofia, voz embargada. "Melhor ignorar, como fado que passa." Ana, olhos flamejantes, rebateu: "Ignorar é ceder. Somos portuguesas, cantamos alto nossas dores." O conflito escalou nos dias seguintes. Clientes fiéis ligavam em apoio, mas outros cancelavam, temendo o escândalo. O Sr. Álvaro, do Douro, enviou uma carta: "Fiquem firmes, meninas. O vinho verdadeiro suporta julgamentos." Mas o dano emocional cortava fundo. Ana, insone, passeava pela marginal à noite, o Atlântico rugindo acusações. Ela questionava tudo: e se o amor nos custar a adega? A herança?
Sofia, por sua vez, isolava-se, cozinhando bolos de nós de uma receita da avó madeirense, doces amargos como sua dúvida. Talvez devêssemos pausar, sugeriu ela numa noite, voz pequena. Até a poeira assentar. Ana sentiu o mundo ruir. Pausar? Isso é traição pior que o rumor. A briga explodiu numa tarde chuvosa, na cozinha da adega, onde panelas de feijoada ferviam esquecidas. Tu desistes fácil, acusou Ana, jogando o jornal na mesa. Como se nosso amor fosse vinho barato a descartar. Sofia, lágrimas misturando-se à chuva na janela, gritou de volta, e tu queres guerra? Expor-nos como trofãos para fofoqueiros. Eu protejo o que amo. Palavras ferinas voaram. Ana chamou Sofia de covarde, e quando as tias de Fátima, Sofia, Ana de imprudente, como o pai vinicultor que bebia fortunas. Sofia saiu batendo a porta, correndo para o terminal de autocarros na Casa da Música, bilhete para a Madeira na bolsa, fuga impulsiva, como gaivotas fugindo da tormenta. Ana desabou no chão, soluçando entre garrafas, o cheiro de carvalho sua única companhia. Horas se passaram, o telefone tocou, mas ela ignorou. Ao anoitecer, veio a realização. A traição era de Carla, mas o verdadeiro veneno era o medo mútuo. Ela pegou o carro, dirigindo louca pelas ruas escorregadias até o terminal. Encontrou Sofia na sala de espera, mala aos pés, olhos vazios como o Tejo em maré baixa. Não vás, implorou Ana, caindo de joelhos no piso frio. Perdoa a hesitação. Mas sem ti, a adega é só pedra e vidro. Eu sou só saudade. Sofia, coração partido, estendeu a mão. Eu também. Mas como curamos isso? Elas voltaram juntas, o carro silencioso exceto pelo limpador de para-brisas batendo ritmo de coração. Na adega, sob a luz de uma vela solitária, revelaram as feridas profundas. Ana confessou o terror de abandono, herdado da mãe, Sofia, o peso da culpa católica, rezando por perdão a um Deus que parecia surdo a amores assim. Somos humanas, disse Sofia, abraçando-a, e o humanismo português é perdoar, como no fado, dor que vira beleza. Elas decidiram contra-atacar não com fúria, mas com verdade. Uma carta aberta no blog da adega, Nosso Vinho, Nosso Amor, uma história de Porto. Escrita a quatro mãos, falava de parceria, afeto e a essência portuguesa de resiliência, referenciando essa de Queiroz e suas mulheres fortes, as romarias onde corações se unem apesar de tudo. A carta viralizou nas redes, compartilhada por influenciadores de vinho e ativistas LGBTQ+, de Lisboa a Faro. Apoio inundou, mensagens de casais como elas em Évora, produtores do Alentejo oferecendo uvas solidárias. Até Carla, confrontada publicamente, pediu desculpas num post humilde, admitindo inveja como sua uva azeda. A adega tornou-se símbolo, noites de vinho e vozes, onde histórias de amor diverso eram compartilhadas com taças de tawny. Mas o clímax aguardava no inverno. Uma nevasca rara atingiu Porto, isolando a cidade como um casulo. Ana adoeceu, gripe forte, febre delirante, e Sofia velou-a na cama, com pressas de água de luzo na testa, sopas de poeiras de marisco aquecendo o corpo frágil. Na febre, Ana murmurou confissões. Sem ti, eu morro de saudade. Sofia, lágrimas caindo, prometeu, nunca mais dúvida. A cura veio com a neve derretendo, e elas emergiram mais fortes, como vinho fortificado. A primavera irrompeu em Porto com fúria floral, jacarandás roxos pintando as avenidas como veias de um coração renascido. A adega das duas margens, agora um farol de aceitação, atraía não só enófilos mas almas em busca de histórias reais. Ana e Sofia, temperadas pela provação, cultivavam seu amor com o cuidado de vinicultores, piqueniques nas quintas do Douro, onde colhiam uvas selvagens e faziam piquetes improvisados, noites de fado caseiro, Sofia cantando grândola com voz de melancolia doce, Ana harmonizando com viola improvisada.
A confiança, outrora abalada pelo rumor, solidificara-se como o granito das muralhas fernandinas, inabalável. Contudo, o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava uma traição final, não externa, mas interna. O passado de Ana ressurgiu na forma de Miguel, um ex-namorado de sua juventude em França. Miguel, agora um importador de vinhos parisiense, contactou-a via e-mail, propondo uma parceria, distribuir seus portes em boutiques de Lyon e Bordeaux. Lembras-te de nós? Aqueles verões na Provença, escreveu ele, anexando fotos antigas de beijos sob oliveiras. Ana mostrou a Sofia, rindo da nostalgia. Era um rapaz, antes de eu saber quem sou. Mas Sofia, apesar da segurança, sentiu uma pontada, resquício do rumor original. Ele quer mais que negócios? Perguntou, voz tensa como corda de guitarra. Ana negou, mas a semente da insegurança brotou. Miguel veio a Porto para negociações, um homem charmoso de 35 anos, com sotaque francês misturado a português fluente, convidando-os para jantar no Yatman, o hotel com vistas panorâmicas sobre o Douro. O salão, com seus vinhos premiados e pratos de cabrito assado, era um palco de elegância. Miguel elogiou Sofia abertamente. Tu és a musa desta adega, com olhos que capturam o rio inteiro. Sofia corou, mas Ana viu o flerte, e quando suas próprias dúvidas passadas. Após o jantar, Miguel propôs a Ana um passeio privado pela adega no dia seguinte, para reviver memórias. Ela recusou, mas contou a Sofia, que explodiu. Ele é o rumor encarnado. Vais trair-me com o passado? A acusação cortou Ana como faca em queijo fresco. Trair? Depois de tudo? És tu quem vê fantasmas agora. Elas discutiram na varanda do Yatman, o Douro negro abaixo testemunhando. Sofia, ferida por suas próprias inseguranças, acusou Ana de nunca ter superado o heterossexualismo. Ana rebateu que Sofia projetava o medo das tias. Sempre a vítima, gritou Ana, saindo para a noite, chamando um táxi para o centro. Sozinha no quarto do hotel, Sofia chorou, questionando se o amor resistia a ecos do passado. Miguel, alheio, enviou uma mensagem a Ana: espero que possamos trabalhar juntos. E quem sabe, reacender algo. No dia seguinte, a negociação na adega foi tensa. Miguel, sentindo o ar carregado, retirou-se cedo, contrato assinado mas atmosfera azeda. Ana confrontou Sofia no quarto dos fundos. Eu recusei-o. Por ti. Por nós. Sofia, exausta, confessou, tenho medo de não ser suficiente. O rumor me quebrou, e se o passado te levar? Elas se abraçaram, o choro libertador, e pela primeira vez, oraram juntas, não católicas rígidas, mas uma invocação pagã ao espírito do Douro, pedindo força para raízes profundas. A revelação veio numa viagem de reconciliação ao Alto Douro, onde alugaram uma casa na quinta de Santa Luísa, encravada nas curvas do rio. Dias de caminhadas por socalcos, mãos unidas colhendo figos maduros, noites de estrelas sob vinhedos. Ali, sem o ruído de Porto, elas despiram almas. Ana admitiu atração residual por Miguel, mas passageira como brisa de verão. Sofia, o terror de abandono, herdado da mãe que partira cedo. Nosso amor é o vinho final, disse Ana, brindando com um copo de Touriga Nacional. Envelhecido, complexo, eterno. Sofia sorriu, beijando-a sob a lua, e cura todas as feridas. De volta, o negócio com Miguel prosseguiu profissionalmente, ele respeitando limites após uma conversa franca. A adega expandiu para a França, um triunfo que solidificou sua união. Mas o verdadeiro alto veio na queima das fitas de Coimbra. Sofia insistiu em ir, revivendo juventudes. Na queima, com ruas de serpentinas e concertos ribeirinhos, elas dançaram entre milhares, mãos dadas abertamente, o rio Mondego aplaudindo. Um beijo público, sob fogos, selou sua coragem.
Contudo, a biografia humana traz sombras. Sofia descobriu uma gravidez falsa, um atraso menstrual, pânico de ecos heteronormativos, forçando uma conversa profunda sobre família futura, a adoção, talvez, ou simplesmente elas duas, como videiras entrelaçadas. Ana, solidária, fortaleceu o laço. Nossa família é esta adega, este amor. O clímax irrompeu na véspera de Natal, com uma nevasca isolando Porto novamente. Um incêndio acidental na adega, vela esquecida após uma degustação, ameaçou tudo. Chamas lambiam as prateleiras, fumaça negra subindo como lamento. Ana e Sofia, alertadas por vizinhos, correram da cama, combatendo fogo com extintores e baldes de água do rio próximo. O pavor uniu-as, salva as memórias, gritou Sofia, arrastando garrafas antigas. Ana, tossindo, puxou-a para fora. Tu és a memória. Bombeiros chegaram, salvando a estrutura, mas o prejuízo era grande. Estoques perdidos, coração partido. Na asfixia da fumaça, elas enfrentaram o abismo. Sem a adega, quem eram? Nos dias de reconstrução, com cheiro de chamuscado persistente, veio a traição final, não intencional, mas dolorosa. Ana recebeu uma oferta de emprego em Bordeus, de Miguel, para recomeçar. Tentada pelo desespero, considerou em silêncio. Sofia descobriu o e-mail, o coração fraturando. Vai, então. Eu reconstruo sozinha. A briga foi a pior, acusações de egoísmo, de amor condicional. Ana chorou, é medo, não traição. Sofia, mas dói igual. O amanhecer após a briga encontrou Ana e Sofia separadas pela nevasca remanescente, Porto embrulhado em branco como um sudário de pureza forçada. Ana vagou pelas ruas desertas da Ribeira, pegadas suas únicas na neve fresca, até a Capela das Almas, onde azulejos de almas penadas a fitavam com olhos pintados de azul. Lá, ajoelhada no banco frio, orou não por salvação, mas por clareza. Douro, rio de mães e amantes, guia-nos. Sofia, no apartamento, embalaram-se em mantas tecidas à mão de arraiolos, bebendo chá de erva doce da avó, lágrimas congelando nas janelas embaçadas. O e-mail de Bordeus queimava em sua mente, não só perda, mas rejeição de tudo construído. O reencontro veio ao meio-dia, quando o sol lutou pela vitória, derretendo a neve em riachos esperançosos. Ana bateu à porta de Sofia, mãos vermelhas de frio, olhos inchados. Eu deletei a oferta, disse simplesmente, estendendo uma carta amassada, sua renúncia ao passado. Não há França sem ti. Há só nós, aqui, nas margens. Sofia puxou-a para dentro, o abraço derretendo o gelo entre elas. Perdão por duvidar. O rumor me ensinou a temer sombras, mas tu és minha luz. Elas sentaram-se à mesa, partilhando pão de Deus, doce natalino de ovos e canela, e mapearam o futuro, reconstruir a adega com a ajuda da comunidade, crowdfunding inspirado em histórias de resiliência minhota, como as aldeias que renascem após incêndios florestais. A reconstrução foi um ato de humanismo português puro. Vizinhos trouxeram madeira de carvalho de suas casas, o Sr. Manuel doou azulejos recuperados de uma demolição, Dona Rosa encheu vasos de flores para abençoar as paredes. Fornecedores do Douro enviaram uvas de graça para o vinho do amor renascer. Ana e Sofia supervisionavam, mãos sujas de gesso e verniz, risadas e quando onde outrora chamas rugiam. Numa noite de lua cheia, elas plantaram uma videira no pátio dos fundos, touriga e tinta roriz entrelaçadas, regando com o primeiro vinho salvo do fogo. Que cresça forte, brindou Ana. Sofia, como nós. O Natal chegou com neve leve, mas corações quentes. Elas convidaram as tias de Sofia, agora suavizadas por cartas e fotos, e o pai de Ana, o viúvo do Douro, que viajou de autocarro com uma garrafa de seu melhor lote.
A ceia na adega semi-reconstruída foi um banquete, rabanadas douradas, bacalhau com natas cremosas, vinhos de todas as margens. Histórias fluíram como o rio, o pai contando de colheitas sob estrelas, tias recitando rezas, mas com sorrisos tolerantes. Dona Esperança, a mais rígida, ergueu o copo, ao amor que Deus teceu, em formas que só ele entende. Lágrimas e aplausos, pela primeira vez, mãos dadas à mesa, abençoadas. O ano novo trouxe o renascimento pleno. A adega reabriu numa cerimônia modesta, com fado ao vivo e provas gratuitas para a vizinhança. O artigo no Público, agora positivo, titulou "Das cinzas ao elixir, a história de duas mulheres e seu vinho curativo". Turistas lutaram, mas o verdadeiro tesouro eram os locais, casais como elas, jovens de Gaia sussurrando obrigada ao comprar uma garrafa. Ana e Sofia, no balcão, trocavam olhares que diziam tudo. O rumor falso havia destruído confiança, mas a revelação de sentimentos a curara, descendo-as mais forte que cordas de barcos rabelos. Anos depois, a videira no pátio deu suas primeiras uvas, um vinho batizado Margens Eternas, rótulo com azulejos pintados à mão, história de amor gravada na contracapa. Elas o provaram num entardecer de verão, sentadas à beira do Douro, pés na água fresca. A vida é como este vinho, disse Ana, inclinando o copo contra o sol poente. Amarga no começo, mas doce na maturação. Sofia, cabeça em seu ombro, sussurrou, e nós, o lagar onde tudo se transforma. Porto, com suas pontes e segredos, assistia, aprovadora, cidade de fado e fogo, mas acima de tudo, de amores que curam. E assim, nas margens do Douro, duas almas encontraram não só negócios, mas um lar no coração uma da outra. O rumor se tornou lenda, contada nas noites de degustação. De falso amor a verdadeiro, o vinho ensina a perdoar. Humanas, falíveis, mas unidas, como Portugal, terra de saudades que viram esperança.